Universidade Estadual de Goiás, 2024/2, questão 36. A gente bate o olho aqui, né? Não é igual ao Enem, que você lê uma chave e vai fazer. Aqui a gente, né, com base na reação descrita, é acima, verifica-se. Então, o mais importante não tá na chave, né? Tá em cada alternativa, no texto, pra gente ir trabalhando, né? Então, tem uma equação, uma reação químico-orgânica aqui, né, representada. Tem aqui um aleto de alquila reagindo com uma base, né, hidróxido de potássio, no solvente etanol em aquecimento. Aí o que acontece com esse aleto de alquila, né? Ele vira um composto insaturado, forma dois compostos insaturados A e B. Beleza. As reações de eliminação são aquelas em que, partindo-se de um único composto orgânico, obtém-se dois outros. A gente vai entender isso melhor mais para frente. A representação abaixo é um exemplo de reação de eliminação. Então, esse aqui é um exemplo. E nesse caso, a eliminação em aletos orgânicos que reagem com hidróxido de potássio, etanol como solvente em aquecimento, tem um triangulinho aqui, e produzem alcenos. Beleza. Com base na reação descrita acima, verifica-se que o alceno A obtido na mistura isomérica possui isomeria E isomeria cis. Então esse cara tem isomeria E e isomeria cis. A mistura de alcenos formada é uma mistura de isômeros, sendo que o alceno A possui isomeria cis e o alceno B possui isomeria trans. Então esse é o cis, esse é o trans. Vamos ver. O alceno B não possui isomeria cis-trans, pois um dos átomos da insaturação possui dois substituintes iguais. D. As reações de eliminação ocorrem preferencialmente em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius para evitar a formação de produtos de substituição. Então, reação de eliminação e reação de substituição relacionada com temperatura, esse item aqui é um pouquinho mais difícil de entender, a gente já vai trabalhar nele. E a reação de eliminação representada também pode ser chamada de reação de desidratação intramolecular de álcoois e ocorre quando uma molécula de álcool elimina água e forma um alceno. Então, beleza. O que as alternativas falou, que a gente vai ter que eliminar, entender tudo aqui. Reações de eliminação. Falou aqui de reações de substituição. E a gente vai ter que, só por causa do item D, para a gente entender perfeitamente, diferenciar reações de substituição, reações de eliminação e a relação das duas com a temperatura. Então, beleza. Essa questão ela não é difícil, tá, pessoal? Ela vai ficar só difícil para você entender o D com detalhe, tá? Mas ela não é difícil, olha só. Vamos dar um zoom aqui na equação, né? Abrir o espaço. O alceno A obtido na mistura isométrica possui isomeria E ou isomeria cis? Não, pessoal. Se você olhar aqui, ele tem os dois produtos, né? O isômero A e o isômero B. Eles são isômeros, como a gente já vai ver. Esse daqui é o 2-buteno, né? Tem 4 átomos de carbono. E esse aqui é o 1-buteno. Essa substância ela está representada na forma trans, com um CH3 para um lado e outro CH3 no outro, na transversal. Ele não é o isômero cis, então você já elimina a alternativa A e vai embora. Colocando aqui, identificando alguns hidrogênios, alguns átomos de carbono, né? Então tem o bromo, esse vizinho aqui eu coloquei laranja, esse hidrogênio aqui que está ligado no mesmo carbono vermelhinho e tal. Estou identificando alguns átomos de hidrogênio para a gente ficar mais nítido o que está acontecendo. Esse cara aqui, quando ele faz a eliminação, ele forma o produto A e forma o produto B. Coloquei aqui agora com mais detalhes os hidrogênios, né? Então coloquei aqui o hidrogênio vermelhinho, coloquei o hidrogênio azul. Como um tá para um lado e outro tá na transversal, eles não estão do mesmo lado. Então se os dois hidrogênios estivessem embaixo, se os dois grupos CH3 estivessem embaixo, aí sim seria o isômero cis. Tem também a isomeria E e Z. Não é a mesma coisa da isomeria cis e trans, só para a gente aprofundar aqui sobre o que é esse tipo de isomeria. A isomeria Z e E, ela é utilizada quando a gente tem ligantes diferentes. Na isomeria cis-trans, você tem, por exemplo, estes dois hidrogênios, ou seja, é o mesmo elemento, o mesmo grupo, eles estão em posições opostas. Então é o isômero trans.
os dois grupos iguais, por exemplo, CH3, CH3 está do mesmo lado, é o isômero cis. Se eu tiver 4 ligantes diferentes, então eu tenho uma ligação dupla, e eu tenho um grupo 1, 2, 3 e 4, os 4 grupos é diferente, eu ainda posso fazer a isomeria geométrica, mas agora eu não vou usar mais uma nomenclatura cis e trans. Eu vou pegar os com maior número atômico por ordem de prioridade, e aí se os maiores números atômicos, por exemplo, este e esse, tá na transversal, como se fosse, entre aspas, o isômero trans, então os maiores números atômicos estão na transversal, então é o isômero E. Aí você lembra de o E parece o trans, aí trans, né, para fazer uma analogia aqui com as palavras, e o cis, você lembra de cis. Então, os dois números, os dois compostos com maior número atômico tá embaixo. Então, por exemplo, um CH3 está aqui e outro CH3 está aqui. Seria o cis. Só que aí nessa nomenclatura E e Z, a gente chama ele de Z. O cis seria tipo Z e o trans seria tipo E. Aí lembra disso, zis e trans, para você fazer essa analogia. Então, mas ele não é cis, você já eliminou, muito tranquilo isso. Eu só tô tentando discutir isso com você da isomeria Z e E. B, a mistura de alcenos formadas é uma mistura de isômeros. Sim, pessoal, identifiquei aqui alguns hidrogênios, eles são isômeros. Esse é C4H8 e esse é C4H8. Então a mistura de alcenos formado é uma mistura de isômeros. Sendo que o A possui isomeria cis, não tá errado, a gente viu que ele tem isomeria trans, e o B possui isomeria trans, não. O B ele não tem isomeria cis e trans, não tem isomeria geométrica. Por quê? Como aqui no item C fala, o isômero B não possui isomeria cis-trans ou isomeria geométrica, pois um dos átomos da insaturação, no caso este átomo aqui, possui dois substituintes iguais. É a alternativa C, marcou, foi embora. Muito tranquilo identificar que esta substância B não tem isomeria geométrica, não tem isômero cis e isômero trans. Por quê? Se você tiver este grupo para baixo e o hidrogênio para cima, você só trocar as posições deles, vai dar na mesma. Por quê? Porque de um lado da insaturação você tem dois substituintes iguais. Se você tem dois substituintes iguais, qualquer posição que ele tiver vai ser o mesmo composto. Então não tem isomeria cis e trans, como neste caso, em que os dois hidrogênios podem estar em lados opostos ou os dois hidrogênios podem estar embaixo no isômero cis. Beleza? Alternativa C marcou e foi embora. Agora a gente vai entender por que as outras estão erradas, tudo bem? Agora a gente vai aprofundar um pouco em mecanismos, que é uma coisa que não aparece muito no Enem. Na verdade, não aparece no Enem. Se você está estudando para o Enem, não estude, não precisa estudar isso. Mas aqui na Universidade Estadual de Goiás, na prova de medicina, caiu isomeria, olha eu. Na prova de medicina, né, na UEG, para o curso de medicina, caiu detalhes muito específicos sobre o mecanismo de mecanismo de substituição nucleofílica, né, SN1 e SN2. Então, como caiu esses detalhes, eu acho que para o vestibular da Universidade Estadual de Goiás vale a pena a gente discutir isso, tá? Vamos lá. Então, a reação de eliminação ocorre preferencialmente em temperaturas abaixo de zero? Vou apagar aqui para a gente entender. Não, pessoal. As reações de eliminação, se você até olhasse aqui, ó, tem um triângulo, ó. Sem você conhecer, sem você saber nada, você já vê que ele está fazendo uma eliminação, e ele está fazendo essa eliminação, olha só, com aquecimento. O triângulo significa aquecimento. Então, se ele está aquecendo, provavelmente, sem você saber o motivo, eu vou explicar o motivo nesse vídeo, tá? É um conceito bem mais avançado aí, mas eu vou explicar para você. Sem você saber o motivo, você já entende que, ele está aquecendo porque provavelmente o aquecimento ajuda eliminações. Então aqui, né, vamos apagar pra gente... Ai, que coceira no nariz. Vamos apagar para a gente ver, né? Então eu coloquei a mesma molécula aqui agora, representado de um jeito um pouquinho diferente. Em vez de colocar hidróxido de potássio, só coloquei o OH-, e eu estou fazendo a eliminação. Tem esse triângulo de aquecimento, por quê? Porque as eliminações, elas são favorecidas por altas temperaturas, e não o contrário, como baixas temperaturas. Então as reações de eliminações ocorrem preferencialmente em altas temperaturas, para evitar a formação
de produtos de substituição. Então aqui eu estou colocando as setas, ó, vou até voltar, estou mostrando um pouco do mecanismo aqui para quem está fazendo o estadual de Goiás. Como que ocorre? A hidroxila tem um par de elétrons e ataca esse hidrogênio. A ligação que tem um par de elétrons, esse par de elétrons vai vir e vai formar uma ligação dupla, que vai ser essa ligação dupla CC, e esse par de elétrons do bromo sai e vai para o bromo, e o bromo é eliminado. Então o que aconteceu? Esse OH- pegou um H e formou água, né? Formou água, beleza. O aleto de alquila virou um alceno e esse bromo saiu. E aí, por que isso daqui é favorecido pelo aumento de temperatura? Agora o momento super aprofundado da questão, tá? Isso daqui é favorecido por um aumento de temperatura, porque, simplificando, né, a gente tem dois reagentes, esquece o K+, tá? O K+, ele tá tanto do lado esquerdo quanto do direito, ele não participa aqui. A gente tem dois reagentes formando três produtos. Como você tem dois reagentes formando três produtos, esses três produtos eles têm maior graus de liberdade, eles têm maior entropia do sistema. Então o que acontece? Quando você tem dois reagentes formando três produtos, esses três produtos podem estar mais estados possíveis, então você está aumentando a entropia do sistema. Quando aumenta a entropia do sistema, por causa dessa equação aqui, que é a equação da energia livre de Gibbs, por essa equação você vai entender que quanto mais aumenta a entropia do sistema, quanto maior a entropia do sistema numa reação química, em maiores temperaturas você favorece a formação desses produtos. Então vamos entender aqui em detalhes. Uma reação ela vai ocorrer quando o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, que é um conceito mais avançado aí, for negativo. Então, o ΔG negativo significa que a reação ocorre. Então, fiz uma reação química, por que ela ocorreu? Por que o ΔG é negativo? Simplificando aqui. E aí, quando que isso vai acontecer? Quando esses dois fatores causarem esse ΔG menor do que zero. O principal que a gente vê no nível médio é a entalpia. Então, uma reação que tem ΔH menor do que zero é uma reação exotérmica. Reações que liberam calor, reações exotérmicas, o ΔH é menor do que zero e ajuda esse ΔG ser menor do que zero e ser espontâneo. Só que tem também o fator entrópico, que a gente não vê tanto no ensino médio. E aí o que acontece? Nessa reação, como eu tenho 2, né, 1, 2 nos reagentes, virando 1, 2, 3 nos produtos, a entropia aqui, ela aumenta. Então, como o ΔS vai ser positivo, porque você tem um aumento de entropia, porque formou mais moléculas, elas conseguem ter mais graus de liberdade, conforme você aumentar a temperatura, aí como que chega nessa equação, aí é muito avançado, já está muito avançado para nível médio aqui. Quando você aumentar a temperatura, você favorece esse fator entrópico. Então o que acontece? Tem dois reagentes formando três produtos, você tem um ΔS positivo. A equação é menos ΔS. Então, se você aumentar a temperatura, você vai aumentar esse fator entrópico e vai ajudar a reação a ocorrer. Então, eliminações, o texto falou, você tem um reagente formando dois produtos, né? Então, você tem um reagente formando ali dois produtos. Ele eliminou, na eliminação saiu alguma coisa. Como saiu alguma coisa, a temperatura auxilia, né, por causa desse fator entrópico, a formar a reação. Então, se você quer, vamos dar um zoom out aqui, afastar isso daqui. Se você quer esse mesmo reagente, ó, agora entendendo bem, este reagente ele pode sofrer eliminação e formar um alceno, mas esse mesmo reagente, ó, este reagente é este daqui, é o mesmo cara. Só que aqui o OH- ele não está fazendo uma eliminação. Os mesmos reagentes podem formar outros produtos. Então é como se fosse assim, né? Farinha, leite e ovos eu posso fazer bolo e farinha, leite e ovos eu posso fazer torta. É diferente. É os mesmos reagentes, só que, sei lá, deixei assar mais, fiz rosquinha, vai. Aqui eu fiz bolo e aqui eu fiz rosquinha. Deixei assar mais, fiz de um jeito diferente. É os mesmos reagentes produzindo produtos diferentes. Esse produto é o produto da eliminação, que forma o alceno e eliminou a água aqui no caso, né?
Eliminou água? Não, perdão, falei eliminou água, né? Formou água e saiu, eliminou o Br-, eliminou o bromo e saiu o Br-. Eu tinha falado eliminou água, mas é que eu tô pensando em outra coisa aqui. Então, esses reagentes produziu o alceno, e esses mesmos reagentes, o que pode acontecer? O OH- atacar esse carbono, né? Essa setinha é do ataque do par de elétrons. Esse OH- atacar o carbono e o bromo sair. E aí, como ele ataca diretamente o carbono, ele faz uma substituição. Então, o bromo estava ali ligado, o bromo sai, e agora, em vez de ter o bromo ligado, eu tenho o grupo OH- ligado. Então, eu posso substituir o bromo, ou eu posso eliminar o bromo e eliminar um hidrogênio também, formando uma ligação dupla, né? Então, essas duas reações, elas competem entre si. Só que essa daqui eu tenho dois reagentes formando dois produtos. Qual que é a variação do número de moléculas? 2 formou 2, então não tem ali um ganho de entropia. Aqui eu tenho dois reagentes formando 3 produtos. Ah, aqui vai ter mais liberdade, eu formei mais produtos. Como essa daqui ela forma mais produtos do que tinha de reagente, ela vai ser favorecida por alta temperatura, e aí, se você fizer esses reagentes, né, reagir para formar um produto. Se você tiver esses reagentes e você quer que ocorra uma substituição, você faz em baixas temperaturas. Aí qual o símbolo que vai ter aqui? Triângulo de ponta cabeça. Você fez isso em 0 graus, você fez em um meio resfriado ali, temperatura abaixo de 0. Se você quer fazer eliminação, triângulo para cima, aquecimento, porque o aquecimento favorece a eliminação. Super complexo isso daqui, tá, pessoal? Essa parte aqui é mais para pessoal que tá querendo prestar medicina, aqui na UEG, principalmente, tá bom? Que é onde que cobra. E a reação de oh meu Deus, a reação de eliminação representada também pode ser chamada de reação de desidratação intramolecular de álcoois e ocorre quando uma molécula de álcool elimina água e forma um alceno. Não, pessoal. Aqui, né, a reação de eliminação representada pode ser chamada de desidratação intramolecular de álcoois? Não, nada a ver. Aqui eu tenho um álcool sofrendo desidratação intramolecular? Não. O que ele está fazendo aqui é o contrário. A desidratação intramolecular, ó, então eu substituí, tirei essa comparação que a gente fez e coloquei, ó, vamos direto do reagente para o produto para você entender. Eu posso pegar um álcool, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, o OH ligado nesse carbono. Eu posso pegar um álcool, colocar ele num meio ácido sobre aquecimento, e aí o que vai acontecer? Eu vou remover, eu vou eliminar uma água, por isso que eu tinha confundido antes. E aí esse álcool, eu elimino uma água e produzo um alceno, parecido com o que a gente fez antes. Só que aí, em vez de ser aquele mecanismo que a gente viu, vai ser um pouquinho diferente, vai ser um E1. Eu vou deixar aqui só para você visualizar, tá? Mas eu não vou explicar muito com detalhes. E aí o que acontece? Um álcool no meio ácido, sobreaquecimento, eliminando água, ó, menos água, produzindo um alceno, é uma eliminação. Mas nem toda eliminação é uma desidratação intramolecular de álcoois. Então é assim, essa desidratação de álcool virando alceno é uma eliminação. Agora, essa eliminação aqui não é uma desidratação de álcool, nem tem álcool aqui, beleza? Esse mecanismo que eu mostrei é diferente do anterior, porque aqui forma carbocation, que caiu na prova de medicina. Eu tô falando só para ajudar o pessoal aí que vai fazer essa prova que cobra coisas difíceis, né? Então, por exemplo, aqui formou o carbocation, aí é o E1, no mecanismo anterior não formava o carbocation, aí era o E2. Uma coisa muito parecida vai acontecer na substituição nucleofílica, no SN1 e no SN2. Vou deixar uma indicação aqui para quem for prestar a Universidade Estadual de Medicina, meu Deus, a Universidade Estadual de Goiás para medicina, essa questão eu diferencio esses mecanismos SN1, SN2 com muitos detalhes e te ajuda a te aprofundar demais. E se você está estudando aí, que é uma coisa mais aprofundada também, sobre a energia livre de Gibbs, fator entálpico, fator entrópico da energia livre de Gibbs, dá uma olhada nessa questão do ITA que trabalha com isso também. Reações que mudam, dois reagentes formando 3 produtos, dois reagentes formando 2 produtos, para você analisar aqui também a espontaneidade de reações. Vou deixar essas duas indicações para você se aprofundar, beleza? Vamos para o próximo exercício?